Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista João, capítulo 21. João, capítulo 21. Vamos ler até o versículo 22. João 21, de 1 a 22. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema: Jesus não desiste de você. De todos os personagens da Bíblia, penso eu,
que nenhum deles é mais parecido comigo e com você do que Pedro. Quando eu olho no espelho, eu vejo Pedro, ao ver-me a mim mesmo. Pedro é um emblema. Pedro é um símbolo da humanidade. Pedro é uma espécie de pêndulo que oscila entre altos e baixos, entre avanços e recuos, entre escaladas e quedas. Pedro é aquele homem contraditório, ora sólido como uma rocha, ora vulnerável como pó, que o vento bate e leva. Capaz das declarações mais audaciosas, firmes, ortodoxas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida ser instrumentalizado por Satanás e tentar afastar Jesus da cruz. Pedro é aquele homem capaz de uma fé tão robusta a ponto de andar sobre as águas, para em seguida naufragar nas águas turvas da incredulidade. Capaz de fazer promessas a Jesus: por ti darei minha vida, para em seguida negá-lo covardemente. Diz a Bíblia que esse Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes na casa do sumo sacerdote, fazendo juras de que não conhecia Jesus, e até falando blasfêmias, dizendo que não conhecia Jesus, negando-o covardemente, ao ser olhado por Jesus e ao ouvir o canto do galo, cai em si, chora amargamente e vai para casa naquela noite fatídica. Exatamente na mesma noite em que Jesus é cuspido e é esbordoado, no outro dia ele está incógnito, desaparece com medo dos judeus, enquanto Jesus enfrenta o pretório romano, o julgamento de Pilatos e a condenação à morte e cruz, sendo crucificado numa exposição de opróbrio e vergonha. Passa o sábado, Pedro está com medo, trancado. Chega o domingo, as mulheres vão ao sepulcro. Quando chegam lá, uma surpresa, a pedra está rolada. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem do túmulo, o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui não, ele ressuscitou. E aqui eu tenho um recado para vocês: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia. Me intriga o fato de que o anjo tem um recado de Jesus, e nesse recado Jesus tem o cuidado de trazer uma palavra específica dentre os discípulos para Pedro. Por que esta distinção? Por que esse cuidado especial? É porque Jesus, que sonda os corações, sabe e sabia que Pedro estava tão derrotado, tão quebrado, tão fracassado, que ele já nutria no coração o sentimento de que ele não era mais digno, capaz de se tornar um discípulo, de continuar o discipulado, de ser um apóstolo. Pedro já tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido dele. Na nossa vida, às vezes, temos fracassos, deslizes. Às vezes caímos numa situação que jamais imaginaríamos cair, e ficamos a pensar: agora não tem mais jeito, agora não tem mais esperança, agora não tem mais restauração,
agora só tem passado, agora não tem mais futuro, agora eu preciso dar marcha ré, agora não há perspectiva mais para a minha vida. E quando você pensa em desistir, Jesus investe em você, dizendo: eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não abdico do direito que eu tenho de ter você para mim. Agora pense comigo, que Jesus já havia se manifestado, ou manifestou-se, 12 vezes depois de ressuscitado dentre os mortos. A primeira vez que ele se manifestou foi a Maria Madalena. A segunda vez que ele se manifestou foram as mulheres da Galileia, que foram ao sepulcro. A terceira vez que ele se manifestou foi aqueles 2 caminhantes de Emaús. A quarta vez que ele se manifestou foi a Simão. A quinta vez que ele se manifestou foi aos discípulos, quando Tomé não estava presente. A sexta vez que ele se manifestou foi também aos discípulos, agora com Tomé presente. A sétima vez que ele se manifestou foi nesta ocasião que acabamos de ler. A oitava vez que ele se manifestou foi novamente aos seus discípulos, numa das montanhas da Galileia, onde ele dá a grande comissão. A nona vez que ele se manifestou foram a mais de 500 irmãos de uma só vez. A 10ª vez que ele se manifestou foi a Tiago, irmão do Senhor. A 11ª vez que ele se manifestou foi aos discípulos, lá no monte em Betânia, quando ele foi assunto aos céus. E a 12ª vez que ele se manifestou foi a Paulo, um nascido fora de tempo. Fique imaginando Pedro recebendo este recado: olha, Jesus mandou dizer que quer encontrar vocês na Galileia. Pedro, tem um recado especial para você. Jesus disse que você não pode faltar a esse encontro. E eu fico imaginando como é que Pedro processou isso no coração. Por que Jesus falou isso para mim? E ele sabia que ele já estava pensando em desistir, mas Jesus não tinha desistido dele. E eu fico imaginando que essa caminhada de Jerusalém a Galileia, mais de 100 quilômetros a pé, como é que foi? É daqui a Campinas, a pé. Pense comigo em como ele deve ter vivido esse momento. Cada passada, uma martelada na consciência, uma fisgada na alma. Jesus vai me quebrar todinho quando encontrar comigo. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. Logo eu que prometi com ele para a prisão e para a morte, eu neguei. Logo eu que quis ser melhor que os meus colegas, fui o primeiro a me acovardar. Diz a Escritura que quando ele chega lá no mar da Galileia, Jesus não está presente. E ele toma uma decisão, que para ele seria o corte radical na vida dele. Ele disse para os seus colegas, eles estavam em 7, ele disse: eu vou pescar. Ele está dizendo: acabou para mim, não tem mais futuro para mim, estou fechando as cortinas do meu futuro aqui, estou voltando para o meu passado, estou de malas prontas para o meu passado, vou voltar para a minha empresa, vou voltar para a minha pescaria, vou voltar para a minha profissão antiga, não tem mais possibilidade de eu ser um apóstolo, acabou para mim, eu vou pescar. Pedro era um homem muito intenso em tudo que fazia. Ele fazia para depois pensar, ele agia para depois refletir. Enquanto João refletia mais do que fazia, Pedro era o homem que fazia para depois refletir. Quando foi o momento de pescar, os outros disseram assim: ô Pedro, nós vamos com você, estamos juntos nessa. Ele era um líder e ele influenciava os outros, ou por bem ou por mal. E naquela noite eles pescaram, e jogaram a rede para cá, e jogaram a rede para lá, e saíam desse lugar, iam para outro lugar, e jogavam a rede para lá, e jogavam a rede para cá. Nem uma piaba, nem um lambari.
Eu fico imaginando o que eles conversaram naquela noite. O mar não dá para peixe hoje. Nós deixamos Jesus, acho que nem pescar a gente consegue mais. E eles estão voltando, o dia está quase amanhecendo. E de repente, a 90 metros, se você parar para perceber, bota no seu Waze aí, 100 metros, é um quarteirão. Exatamente um quarteirão. É como daqui lá no fundo do pátio da igreja. Não dá para falar, fulano, não, tem que gritar. Tem que gritar. E Jesus está na praia caminhando, eles não sabem quem é. E de repente Jesus daqui se dirige a eles lá na praia, lá dentro do mar, 90 metros. E Jesus faz uma pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O que eu acho incrível é que Jesus poderia dizer: medrosos, covardes. Não. Filhos. Por que Jesus disse isso? Quando eu vejo na Bíblia, pastor Ival, só teve uma mulher na Bíblia que Jesus chamou de filha. Para quem? A quem Jesus chamou de filha? A mulher hemorrágica, aquela mulher que estava com a sua autoestima lá no chão, aquela mulher que estava com vergonha de tocar Jesus em público e ser vista. Alguém que está machucada, ferida, quebrada, que acha que não tem mais jeito para a vida. A essa pessoa Jesus disse: filha, os teus pecados estão perdoados. Aí esses homens fracassados, derrotados, quebrados, que estão pensando em desistir, que estão pensando em dar marcha ré, que estão pensando que não tem mais futuro para eles, Jesus especificamente chama eles de filhos. Tem aqui nesta palavra mais de 1 tonelada de graça, porque é assim que Ele trata você e a mim. Às vezes a gente fracassa, às vezes a gente resvala os pés, às vezes a gente fala coisa que não podia falar, às vezes a gente faz coisa que não podia fazer, e mesmo apesar das nossas mazelas, Jesus nos chama de filhos. E Ele faz uma pergunta, não porque precisa de uma resposta, não porque precisa ser informado. Ele não faz essa pergunta, tem de dizer alguma coisa de comer, porque Ele não sabe o que está acontecendo. Ele faz essa pergunta para criar um ponto de contato com o coração daqueles homens. A resposta deles é um não sonoro: não temos nada. A nossa pescaria sem o Senhor é fracassada. A derrota nossa é total. A frustração nossa é completa. Nós não temos nada. E Jesus então se dirige a eles assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha, Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o fundo do mar. Jesus conhece os cardumes que flutuam nas camadas abissais dos oceanos. É claro que Jesus não criou um cardume ali na hora, mas Jesus, com a sua soberania, orientou aqueles peixes: vocês todos agora vão, e eu vou escolher os 153 grandes, vão ficar lá pertinho do barco. É lá que eu quero vocês agora. E quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular. Aí João diz: ô Pedro, é Jesus, ele chegou aqui. Pedro era aquele camarada intenso, ele fazia para depois pensar. Ele não quis saber mais de peixe, não quis saber mais de barco, não quis saber mais de nada. Ele pulou na água, nadou 100 metros. O coração dele está desesperado, ele está acelerado. Ele deve estar pensando: é agora, eu vou ter que enfrentar essa hora mesmo. Jesus vai me quebrar mesmo, ele vai me humilhar mesmo, então eu tenho que enfrentar mesmo. E eu nada, com o coração aceleradíssimo. Quando ele chega, diz a Bíblia, tem um braseiro ali, tem pão, tem peixe. Mas por que Jesus levou
Pedro para o mar da Galileia. Por que Jesus disse: eu vou encontrar vocês lá no mar da Galileia? Porque Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, mas não tinha acontecido a cerimônia da restauração de Pedro. Uma coisa é Jesus apareceu para você, outra coisa é Jesus restaurar você. Mas por que então na Galileia? Por que não em Jerusalém? Porque eles eram da Galileia, porque Pedro era Betsaida, porque o chamado de Pedro foi ao redor daquele mar. Jesus está levando Pedro de volta para a geografia onde ele o chamou para o ministério, para dizer: é onde eu chamei você para o ministério que eu vou restaurar você, o ministério, Pedro. Foi onde eu alcancei o seu coração que eu vou restaurar você de volta para mim, Pedro. E aí Jesus monta o braseiro. Mas por que o braseiro? Porque só aparece 2 vezes a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus, e agora é onde Pedro vai ser restaurado por Jesus. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, eu plantei esse braseiro aqui, meu filho, para dizer uma coisa para você, para que você se lembre do mesmo cenário que você me negou, o mesmo cenário que você caiu, o mesmo cenário que foi o campo da sua tragédia, a geografia do seu fracasso. É exatamente nessa geografia, é exatamente nesse cenário que eu vou restaurar a sua psique, as suas emoções, o seu mundo interior, e botar você de pé outra vez, Pedro. É onde você caiu que eu vou levantar, é onde você me negou que você vai me confessar, é onde você foi um derrotado que eu vou fazer de você um homem vitorioso. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você está olhando muito os seus fracassos, e eu quero lhe dar uma lição para você. A minha graça é maior que o seu pecado, Pedro.
Não importa o que aconteceu com você, quantas vezes você me negou, quantas vezes você fracassou, quantas vezes você foi derrotado, eu quero dizer para você que onde o seu pecado abundou, superabunda a minha graça, Pedro. Diz a Bíblia que enquanto isso os discípulos estão vindo, dirigindo o barco com 153 grandes peixes, e Jesus diz: pegai mais peixe aí, trazei alguns dos peixes que vocês apanharam. Ele é o cara da ação, é ele quem vai lá, pega, puxa a rede, tira os peixes, bota. Ele é o cara da ação. Aí Jesus diz: vinde, comei. Que é silêncio. Todo mundo sabe que é Jesus, mas não tem coragem de perguntar. Eles não estavam acostumados a ver uma pessoa ressuscitada dentre os mortos, mesmo sendo o Senhor Jesus. Aí daqui a pouco Jesus chamou Pedro e disse: Simão, o filho de João, tu me amas mais do que estes outros. Que outros? Os outros aqui, os outros discípulos. A pergunta de Jesus é muito emblemática, porque Jesus não perguntou: Pedro, você me ama? Não foi essa a pergunta. Você me ama mais do que os outros? Quem de nós hoje aqui, nesse templo, teria pretensão, a soberba, a altivez, de se levantar e dizer: eu amo Jesus mais que todo mundo aqui nessa igreja? Quem de nós faria isso, em sã consciência? Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele? Você me ama mais que os outros, Pedro? É porque lá atrás o Pedro havia dito para Jesus: ô Senhor, o negócio é o seguinte, quando a coisa pegar, quando o clima ferver, quando o Senhor tiver que enfrentar a prisão e a morte, eu acho que os meus colegas não vão aguentar. Agora, o Senhor deve saber de uma coisa: eu sou um homem que não deixa a corda roer do meu lado. Então, quando todos te abandonarem, pode ter certeza, eu jamais te abandonarei. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe o que ele disse lá atrás? Ô Senhor, eu sou melhor que os meus colegas. Eu sou mais crente, eu sou mais leal, eu sou mais forte, eu tenho mais tutano espiritual. Então saiba de uma coisa: aqui, de todos os que o Senhor chamou, eu sou o número 1. Aí Jesus está perguntando assim: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é o melhor? Que você é o número 1? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito? O que Jesus está fazendo para restaurar o Pedro é botá-lo no seu devido lugar. Porque eu e você não podemos ser restaurados a não ser que nós reconheçamos de onde nós viemos, até onde nós caímos. Não tem cura superficial, não tem restauração sem passando por cima do nosso pecado, maquiando a realidade. É preciso que eu seja desnudado primeiro, para depois eu ser revestido com a justiça de Cristo. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Essa segunda pergunta talvez seja mais profunda ainda, porque agora Jesus não está comparando com ninguém, mas Jesus está questionando se Pedro o amava mesmo. Você me ama, Pedro? E eu agora não estou comparando você com ninguém não, Pedro. Agora estou perguntando, agora é só nós dois, tete a tete aqui. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou muito triste. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
É claro que Jesus Cristo, nessa restauração do Pedro, é extremamente pedagógico. Extremamente pedagógico. Porque bastaria uma pergunta só, seria suficiente, não? E por que 3 vezes? Para que Pedro retornasse ao que fizera outrora, dizendo, eu neguei 3 vezes. Sabe o que Jesus está me dando? É a chance de, para cada vez que eu neguei, ter a oportunidade de confessá-lo de novo. É para ensinar para mim que para cada fracasso meu, a graça é suficiente para me botar de pé de novo. Eu não sei quantas vezes você errou, quantas vezes você prometeu, quantas vezes você falhou, e você prometeu, e falhou, e prometeu, e falhou, e prometeu, e falhou, e de repente você está dizendo, meu Deus do céu, para mim não tem mais jeito, eu não vou ficar de pé nunca, eu não vou ser restaurado nunca, eu não vou ser curado nunca, eu não vou ser perdoado nunca, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho caído, eu tenho escorregado, eu tenho tropeçado vez após vez, e a graça de Deus está aqui hoje, para botar você de pé e restaurar a sua vida. Restaurar a sua vida. Oh, amados irmãos, o Senhor Jesus se importa com a gente, apesar dos nossos fracassos, e Ele não desiste da gente, não desiste. Eu fico pensando que o Senhor Jesus estava ali restaurando não só Pedro, Ele estava restaurando o ministério de Pedro. E eu estou me dirigindo a pessoas que estão aqui nesse santuário, que talvez, gente que já teve posição de liderança na igreja, gente que já teve numa postura de vanguarda na igreja, gente que já fez a coisa acontecer, e de repente você pensou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou agora ficar na igreja, sentar no banco e ficar lá. Só ficar no banco. Eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você. Você que está querendo voltar para as redes, Jesus quer botar o cajado na sua mão de novo. Jesus não abre mão de você continuar o seu trabalho. Você que achou que não tem mais jeito, pois Jesus hoje está aqui para curar a sua alma e para restituir a você o ministério de liderança, de pastoreio. O que eu acho bonito é que a partir desse momento, irmãos, o Pedro é um outro homem. É um outro homem. Se você perceber, a partir de agora, Pedro é o camarada que vai voltar para o cenáculo com mais 120 pessoas e aguardar a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. A partir daqui, Pedro é aquele camarada que é cheio do Espírito Santo e se levanta para pregar com poder, com autoridade, e ele que estava acovardado, trancado, com medo dos judeus, ele enfrenta as autoridades de Israel, dizendo, vocês mataram o autor da vida com mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. A partir de agora, Pedro é o homem que vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. A partir de agora, Pedro é um gigante de Deus, que vai enfrentar açoites, vai enfrentar prisões, e não teme a morte, e não teme ninguém, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo, porque Jesus restaurou a sua vida. Depois disso, Jesus chega para Pedro e diz, vem cá, Pedro, você se lembra que você prometeu que morreria por mim? Sim, senhor, eu me lembro, sim. Ô Pedro, deixa eu dizer uma coisa, isso vai acontecer com você. Não é agora não. Hoje você é jovem, hoje você é o cara que quer ir para aqui, você vai, você quer ir para lá, você vai, você é um cara livre. Mas deixa eu dizer uma coisa, Pedro, quando você ficar velho, em vez de você pensar em aposentadoria, em vez de você comprar uma casa aqui na beira do mar, ou ali na montanha, sabe o que vai acontecer? Quando você ficar velho, as pessoas vão prender você, vão atar você. Você vai estender as mãos, eles vão pregar você. Quando você ficar velho, Pedro,
eles vão crucificar você. Mas fique tranquilo, Pedro, porque você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. E depois de falar isso para ele, disse: agora, Pedro, me segue. Algumas coisas me chamam muita atenção. É da bênção e da providência de Deus que nenhum de nós aqui sabe o dia que vai morrer. Não é verdade? Eu acho que isso é uma bênção. Porque se eu soubesse o dia que eu ia morrer, de noite eu ia perder o sono. Ah, meu Deus, só tem um mês, agora 15 dias, agora uma semana, agora 3 dias, agora um dia, 2 horas, 1h30. Agora, Deus não só nos mostrou que dia que a gente ia morrer, mas também não sabe como vai morrer. Não é uma benção isso? Já pensou? Eu vou morrer de acidente de carro. Eu ficar, toda vez que eu dirigir, eu ficava para o Senhor, mas será que é agora? Não, de câncer. Não, Senhor, mas eu câncer. Não, Senhor. De coração, ataca ele, pum, acabou. Ah, Senhor, mas de coração. Já pensou? Seria um tormento, não? Pois Jesus disse para Pedro: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Eu não sei como é que Pedro lidou com isso, não. Mas eu acho que tinha noites que ele deitava, rolava para lá, rolava para cá, rolava para lá, rolava para cá. Eu vou morrer crucificado. Morte fácil? E indolor? Pá! Deu uma partida no coração, acabou? Não há uma vírgula na Bíblia, nas cartas de Pedro, ou no livro de Atos, onde Pedro demonstre qualquer pesar, qualquer tristeza, qualquer desânimo, qualquer frustração, por saber que quando ficasse velho, em vez de viajar para o mundo de navio, naqueles cruzeiros lindos, ficar nos melhores hotéis, você vai morrer crucificado. Sabe o que aconteceu? Diz os historiadores, Eusébio, na sua obra de História da Igreja, que ele, no período de Nero, como Paulo foi degolado, e ele, por não ser cidadão romano, foi preso também e foi crucificado. Mas Eusébio, no livro dele de História da Igreja, diz que quando Pedro foi crucificado, ele disse assim para os seus executores: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas talvez você pergunte: bom, mas talvez ele morreu muito frustrado, muito magoado, muito deprimido. Não, não foi o que aconteceu. Você quer dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia aí comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, quando ele vai dizer o seguinte, versículo 14 e 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estou prestes a morrer, como o Senhor Jesus efetivamente me revelou. Como é que Jesus revelou? João 21, 18 e 19. Você vai morrer crucificado. Você vai estender as mãos e eles vão te cingir, vão te pregar. Mas verso 15 diz: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer a todo tempo que mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma pode até me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério.
Roma pode até silenciar minha voz, mas Roma não pode calar a voz do Evangelho. Roma pode até me matar, mas o meu ministério, o que eu preguei, o que eu ensinei, vai continuar reverberando nos ouvidos das pessoas ao longo dos séculos. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. Fico pensando, se você e eu estivéssemos hoje sendo nomeados numa comissão de restauração de Pedro, de restauração do seu ministério. Se Pedro fosse um pastor dos nossos concílios atuais, o que nós faríamos? Que expediente tomaríamos? Eu acho que nós faríamos o seguinte: ô Pedro, você é um cara muito impulsivo, cara. Muito impulsivo. Você fala para depois pensar. Você age, mas não reflete. Depois tem que voltar atrás. Então sabe o que vamos fazer com você, Pedro? Nós vamos te encaminhar para um conselheiro, psicólogo cristão. Vai cuidar de você, mexer um pouco nas suas áreas emocionais aí. Vai fazer um tratamento. Tem mais, Pedro, você é um cara até que tem boas convicções doutrinárias, mas você tem hora que fraqueja, cara. Então você vai estudar um pouco mais. Nós vamos dar 5 livros de teologia para você ler, fazer uma resenha, entregar um resumo para nós. Depois, nós vamos fazer uma sabatina com você. Se você passar, nós vamos, por etapas, restaurando você. Depois você começa a pregar, depois você começa a pastorear as ovelhas, depois a gente restaura você o ministério pleno. Não é assim que a gente faz? Jesus só fez uma exigência: Pedro, você me ama? Porque se você me ama, então está resolvido o assunto. Se você me ama, você está apto a cuidar das minhas ovelhas. Você é diferente de Pedro? Você é melhor que Pedro? Você tem também resvalado os pés algumas vezes? Você tem feito promessas para Deus, para Jesus, e às vezes fracassa? Você já pensou até algumas vezes em desistir? Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que apesar dos seus fracassos e dos meus fracassos, Jesus não desiste da gente. E hoje Ele está aqui para restaurar nossa alma, para nos pôr de pé outra vez, para nos encher do seu Espírito, para nos capacitar, para viver, para morrer. Quando Pedro é chamado por Jesus: olha, você vai morrer na velhice, você vai ser crucificado, então vem cá e segue-me. E olhou para trás o João: ô Senhor, e ele? E ele, Senhor? Falou: ao me seguir, você não fica olhando para os outros, não. Não fica bisbilhotando a vida dos outros, não. Deixa que eu cuido dos outros. É com você que eu estou tratando agora. Segue-me. Para de pensar na vida do outro, para de ficar olhando para o outro, para de pensar o projeto de Deus para o outro. O negócio é com você. Segue-me. E hoje eu queria orar com você, por 2 motivos. Para você se voltar para o Senhor. Talvez você errou, pecou, transgrediu, caiu, resvalou os pés. Sabe daquele dia que você está com vergonha de você mesmo? Pois é, Jesus, hoje, aqui nesse templo, transforma isso aqui no mar da Galileia e vem ao nosso encontro.